abriu aí, já vai abrindo a palavra de Deus lá em Lucas. Lucas 2, 41. Lucas 2, 41. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41. Lucas 2, 41. Abriu aí, amém? Diz assim: Olha, todos os anos iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém conforme o costume do dia da festa. Ao retornarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais percebessem. Vamos repetir essa parte? Terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus. Repita comigo: ficou o menino Jesus. Ficou o menino Jesus. Então, mais uma vez, ficou o menino Jesus. Aleluia. Em Jerusalém, e sem que seus pais percebessem. Pensando, porém, que estivesse em sua companhia, caminharam durante um dia. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, acharam no templo, sentado no meio dos mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam admiravam-se com a sua inteligência e resposta. Quando o viram, maravilharam-se. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso comigo? Teu pai e eu, preocupados, te procurávamos. Respondeu-lhes ele: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que eu deveria estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dizia. Então desceu com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus, repete comigo, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Você pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Você já pegou a sua água? Quero trazer uma continuidade. Quero dizer para você que aquela palavra de ontem tem até parte 3. Então eu quero trazer uma continuidade para você, um fundamento hoje para você. O negócio hoje vai ser mais bimestral. Então eu vou dizer para você, eu vou começar a conversar contigo, e conforme eu for conversando contigo, eu vou lançar alguns fundamentos. Eu quero que você perceba muito o que eu vou falar. Tem coisas às vezes que não vai fazer sentido. Fala, cara, o que esse cara está falando? Está parecendo Paulo. E a gente às vezes lembra de Pedro, fala assim, ouviu o irmão Paulo, que ele é difícil de entendimento. Mas vai fazer sentido. Então no início, eu vou lançar algumas coisas aqui, para quê? Para que possa ser um fundamento para você. Mas depois a gente vai lendo a palavra, vou trazer uma revelação para você, acerca do que está aqui nessas escrituras, do que a gente leu aqui agora, acerca do que Deus quer fazer com os nossos adolescentes. Então nessa noite, início de primícia, eu quero deixar uma palavra que vai ser essencial para futuras gerações. Então é uma contribuição, a minha primícia é, dentro da palavra, uma contribuição às próximas gerações. O que a gente tem entendido como adolescente, o que na verdade não é. O que a gente tem pautado como adolescente, tem atribuído muitas vezes como um aborrecente, na verdade não é. Então a gente se espelha muito naquilo que Jesus foi. E se ele passou por essa adolescência, entre aspas, você vai entender como ele foi. Mas ele foi Jesus, ele foi obediente em tudo. Sim, mas como ele deveria ter sido tratado, e como a gente também faz, muitas vezes, e nós perdemos nossos adolescentes dentro da igreja. Amém ou não? Amém. Aonde Jesus foi esquecido? Aonde? Não foi na festa, não? Não foi na quermesse? Não.
Não foi no parque de diversão? Não. Não foi trocando chocolate na Páscoa? Não. Foi perdido aonde? Aonde nós estamos perdendo nossos adolescentes? Amém ou não? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero começar com você bem devagar. Trazer isso desde um pouquinho. Eu vou começar bem lá no fundamento, bem em Abraão, para que você entenda o que a gente está falando, porque vem uma descendência toda daí. E aí a gente vai chegar nesse texto. Quando a gente chegar nesse texto, você vai ter já um conteúdo bom para poder entender o que eu estou te falando. Amém? Então preste atenção em mim, em nome de Jesus. Quando Deus prometeu uma expressão visível do seu invisível, Ele trouxe quem? Seu filho. Vou repetir. Quando Deus prometeu uma expressão visível do seu invisível, Ele trouxe quem? O próprio Filho. Agora, os nossos filhos são nossos? Sim ou não? Não. Os nossos filhos são de quem? Segundo a Bíblia. São herança de quem? São herança de quem? Guarda isso. Pegou aí? Eu vou bem devagar, porque essa é uma palavra assim, tem que ser desmiuçada. E aí tem coisa ainda. Se você sair daqui e você esmiuçar essa palavra, você vai achar muita coisa ainda. Muita coisa. Então preste atenção, já vou vir de Abraão. Então Abraão, ele tinha algo no seu visível. Sara tinha algo no seu visível. O que era que Abraão e Sara tinham algo no visível? Sara era estéril, Abraão era velho. Ele não poderia mais dar descendência. Sim ou não? Mas no invisível deles, dos dois, havia um filho. Aleluia. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Um era estéril, o outro era impotente, mas no invisível deles havia um descendente. Derribou. Certo? Então Deus não olha o teu visível, Ele olha através do teu. Aleluia. Como é que Deus nos olha? Isso aqui que Ele está vendo? Não. Ele olha o que está onde? E aquilo que está dentro não reflete a realidade do que você é. Aquilo que está dentro não reflete a realidade do que você está vivendo hoje. Aquilo que está dentro não é a realidade do que Deus quer para você agora. Mas Ele plantou o invisível dentro de quem? Aleluia. Então, na verdade, a gente quer buscar Deus aonde? Em qualquer outro lugar. Poxa, buscando profeta em tudo quanto é lugar. Quer que Deus fale a cor da cueca, o CPF e tal. Não é isso. Quando você quer buscar Deus, você cava para onde? Aleluia. Glória. Amém ou não? Glória. Amém ou não? Agora, por isso os filhos de Deus são filhos gerados por adoção. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Deus só tem filhos por adoção. Por quê? Porque você nasceu de um homem e de uma mulher, sim ou não? Sim. Mas Ele te certo? O que Ele fez então quando Ele lançou o seu filho? José teve que adorar. Aleluia. Pegou? Pegou ou não? Então, o pai de Jesus no mundo tinha que ser um pai por adoção. Glória a Deus. Se você é um filho adotado, o pai de Jesus tinha que ser um pai por quê? Aleluia. Coisa linda. Tá pegando? Rapaz, eu não sei o que acontece naquele navio, mas algumas profundidades vêm. Eu não sei o que acontece naquele navio, mas o negócio remexeu lá. Agora preste atenção, a autoridade de Jesus
não vinha da carne de Maria, mas vinha da adoção de quem? Porque José era de descendência de quem? De Davi. José era da descendência de Davi. Então Jesus teve essa descendência por causa da adoção. Coisa linda, Deus. Uau! Uau! Então, se Jesus fosse filho só de Maria, ele teria poder de homem, mas não teria autoridade de filho de Deus. Se ele fosse filho só de Maria, ele teria poder de homem, mas a autoridade de filho de Deus, ele não. Porque os verdadeiros filhos de Deus são filhos adotados. Aleluia! Pegou? Pegou? Pegou ou não? Então a tua verdadeira autoridade vem de quem? Do autor. Porque ele te adotou. Aleluia! Pegou ou não? Aleluia. Então, poder de homem é o ente humano. Poder de homem. Agora, espírito de adoção vem da autoridade espiritual. Certo? Então, por que os nossos filhos hoje eles estão tendo muito poder e pouca ou nenhuma autoridade? Por que os nossos filhos hoje nem se interessam muito pela revelação ou pelas coisas do Senhor? Porque eles estão sendo ensinados que eles são filhos da nossa carne e que tem que buscar a Deus para que Deus possa salvá-los. Nós invertemos as coisas. Nós estamos dizendo assim: você é meu? A Bíblia diz isso? Não. Você é herança do Senhor. Eu só estou aqui para te conduzir. Para quem? Para Ele. Ele é tchuque-tchuque. Ele é meu fofinho. Ele é meu gostosinho. Mas durante um tempo para você conduzir ele para onde? Ao destino, ao propósito de quem? Só que eu estou fazendo o quê? Você é meu filho. Você é igualzinho a mim. Aí a gente brinca assim, né? Você é sanguíneo, você é fleumático, você é isso, você é aquilo. Você não é nada disso. Você é filho do Altíssimo. Aleluia! E você deveria achar um propósito nele. Então eu tenho que conduzir meu filho para encontrar quem? Ele, o Pai. Só que eu estou fazendo ele encontrar quem? As minhas dificuldades, as minhas debilidades, as minhas preocupações. Quem sou eu? E o meu filho olha para mim e diz assim: eu sou parecido com meu pai, eu sou parecido com a minha mãe. E não se acha parecido com quem? Nós quebramos, fizemos uma ruptura. Uau. Aí você não entende porque a autoridade do divino não vem sobre o quem? Sobre o adolescente. Você não entende porque a autoridade de Deus não vem sobre as próximas gerações. Aí você diz assim: mas por que nós metemos a mão, fazemos e acontecemos, Deus age, mas eles têm vergonha até de chegar aqui e pegar o microfone? Porque nós ensinamos eles a serem nossos filhos e não filhos de Deus. Aleluia! Ao invés disso, nós temos ensinado os nossos filhos que eles são filhos de Deus. Nós deveríamos ensinar que eles são filhos de Deus e deveriam buscar o propósito eterno em Cristo Jesus. Agora, se seu filho foi ensinado que ele é seu filho da carne e tem que buscar a Deus para ser salvo, cara, vou falar uma coisa para você, bíblica: não há salvação para ele. Deu ruim. Se você está ensinando, vou repetir, se você está ensinando o seu filho que ele é seu filho na carne e tem que buscar a Jesus, buscar a Deus para que ele possa ser salvo, não há salvação dele. Não há salvação para ele. Como assim?
Vou dizer para você. Não há salvação para ele, porque da carne nada se aproveita. Aleluia. Você está ensinando a ele a ser filho de quem? Ser filho da onde? Ser filho da onde? Você deveria ensinar a ele ser filho da onde? Ser filho do Espírito, não dá? Porque o que é carne nada se. Então, se você está ensinando a ser como você é, ele vai ser pior do que você. O que eu estou fazendo com a próxima geração? O que eu estou fazendo caminhando com a próxima geração? O que eu estou ensinando para os meus filhos? O que eu estou fazendo? Jesus, ele não salvou os homens para que eles fossem simplesmente salvos. Jesus, ele salvou os filhos de Deus para que eles fossem reconciliados ao seu propósito. Amém. Aleluia. Jesus, ele não é salvador de salvos. Salvador de salvos é o capeta. Jesus é aquele que salvou os filhos de Deus para devolvê-los ao propósito eterno. Aleluia. Aí eu sou salvo, estou tranquilo, está maneiro, estou aqui batendo meu ponto todo domingo, toda quarta, passo meus diazinhos aqui, toda vez que tenho, estou batendo meu cartão, estou bonito na fila, mas eu estou salvo. Ensino meu filho para ser salvo. Batizou meu filho, batizou, está tomando ceia, está tomando. Então você é salvo. É igual papai, é igual mamãe. Você está condenando o teu filho. Aleluia. Porque você nunca ensinou o propósito eterno. Passou teu tempo, gastou tua vida sem ensinar o que é certo. Que droga. Jesus, ele é reconciliador. Jesus, ele veio para nos colocar de novo ao nosso destino, ao nosso propósito. Amém. E todo pai é pai por adoção. Por quê? Porque se você diz assim, quem é o verdadeiro pai? Nossos filhos são nossos? Vou repetir, nossos filhos são nossos? São de quem é a herança do? Se eles são a herança do Senhor, quem é o verdadeiro pai? Então você é o que? Eu sou o quê? Adoção. Igual o Júlio. Ah, não! É! Quer ver? O homem conhece a mulher, tem relações com ela. A mulher sabe que está grávida? Sim ou não? Mulher, por favor. Sim. Vocês sabem que estão grávidas ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sabe. Sabe que está grávida porque sente algo dentro do corpo. O corpo começa a se movimentar de forma diferente. Você sente algo o quê? Diferente em si mesma. Mas e o homem? Sabe que tu está grávida? Então o homem crê que você está. Mas você sabe. Peguei. Essa aí. Sim ou não? Sim. A mulher sabe que está grávida. O homem crê. É ou não? Muitas vezes não sabe nem ser o pai. A gente brinca muito em plataforma, vai descer porque minha esposa está grávida. Então que é o pai? Minha esposa está grávida há 2 meses, ele é 3 na plataforma. Porque os caras passam 28 dias lá, velho. Tem certeza que é o pai? Tem, irmão, porque ela falou que é. Então eu creio que não seja. Não vai nem questionar muito. Certo? Então a mulher, ela sabe que está grávida, mas o homem sabe que a mulher está? Não, ele crê. Está entendendo o que eu estou falando? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Amém ou não? Amém. Então todo homem, ele é pai porque crê. Certeza quem tem de ser mulher, ser esposa, é só a mulher. A humanidade está sendo amaldiçoada porque nós estamos anulando uma figura muito importante, a figura paterna. É verdade. E a hora que você anula a figura paterna, você forma mulheres viúvas e filhos órfãos. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Amém. Se uma família não tem um pai,
O filho é o quê? Órfão de pai. E a mulher? Viúva. E o Evangelho diz que você tem que cuidar primeiro de quem? Dos órfãos e das... Agora faz sentido? Agora faz sentido para você? A figura paterna em si, lembra que eu estou falando para você desde Abraão, que Deus olha para você no visível, mas enxerga o quê? Ele enxerga o quê? O invisível. Você é homem, mas Deus enxerga o quê? Um pai. Aleluia! Mas eu fui maltratado, eu não tive pai, eu não tive isso, eu não tive o conforto de ter um pai ao meu lado, de andar comigo, ou essas coisas. Deus olha não como você vê, Ele olha dentro. E o que Ele olha dentro, Ele diz, ali é o pai. Ali é uma paternidade que não deixará órfão e nem viúva. Ali é um pai que está sendo formado, está sendo forjado para a próxima geração. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora você quer ofender alguém? Bom cristão? Você fala assim, ô filho da mãe. Porque quando você fala filho da mãe, você está atribuindo só a quem? Visível do visível. Certo? Tirou o quê? A paternidade. Você está dizendo assim, Deus não olha pelo invisível. Mas eu pensava que palavrão fosse filho disso, filho daquilo e tal. Não. Você quer ofender, você fala assim, ô filho da mãe. Porque da mãe você tira a paternidade. Quando você tira a paternidade, você diz assim, você é o que é. Bom, você determina que a pessoa pelo que você está vendo. Agora lembra de Davi e Golias? Davi chega assim, no meio de uma batalha, leva pão, leva queijo para todo mundo lá, para os seus irmãos. Olha lá, o que estão falando aí? 40 dias que tem alguém gritando aí, que está, né, ameaçando o exército de Deus, do Deus vivo. Quem está falando aí? Peraí, deixa eu ver. Aí Davi vê Golias. Quando Davi vê Golias, ele olha Golias e Golias começa a dizer, cadê? Quero enfrentar, cadê que se levanta? Golias está falando isso há 40 dias, 40 noites, direto, falando isso, ameaçando direto, e não tinha ninguém que se levantasse. Aí Davi diz o quê? Quem é esse? Quem é esse? Pega no teu espírito. Quem é que circuncidava os filhos? O pai. O que Davi está dizendo diante de Golias? Esse cara não tem paternidade, eu tenho. Ele é somente filho de uma mãe. Se ele é o filho da mãe, eu vou contra ele em nome do Senhor, porque eu descobri a minha verdadeira. Aleluia. A minha paternidade está nele, e eu sou pai porque ele me quis. E quando ele me chama para ser pai, ele foi em nome do Senhor. Mas ele sabia que ele tinha uma casa, ele tinha uma paternidade. Glória a Deus, glória a Deus. Por isso que ele disse assim, Davi nunca chamou Golias de gigante. Ele chamou Golias de ou sem pai. É isso que ele estava falando. Golias era o poder sem propósito. Davi tinha propósito, logo possuía o quê? A autoridade. Aleluia. Uma coisa é você ter poder, outra coisa é você ter autoridade. Qualquer um pode ter poder, porém somente um pode dar autoridade, somente o autor dá autoridade. Aleluia. Amém ou não? Amém. Amém ou não, irmãos? Amém. E os filhos estão sendo a parte mais afetada, porque Deus prometeu que na mesa, aí eu vou trazer para a mesa, na mesa, todo filho, ele seria o quê? Profeta.
filho dele, que se chega na mesa dele, seria o quê? Profeta. Nós estamos matando os nossos profetas dentro da igreja. Eita. E o que a religiosidade mata? Profeta. E por quê? Jesus chorou quando ele olhou lá para Jerusalém, lembra? Ele olha para Jerusalém e ele fala o quê? Ah, Jerusalém, que mataste os seus? Ele está falando de quem? Está falando de quem? Das próximas gerações que a religião estava matando. Quando ele chega em Jerusalém, você acha que ele foi direto lá tomar partido lá em Roma? Não, ele vai aonde? Ao templo, porque era o templo que estava matando os filhos. E o que nós estamos vendo hoje? O templo matando os filhos, cheio de coach, cheio de porcaria, cheio de baboseira sendo falada, dizendo que você vai possuir, você vai ter, você vai ser rico. Não tem problema enquanto você ter essas coisas. O problema é efetivar isso, o evangelho nisso, para possuir. É isso que o anjo disse para Pedro: Pedro, prega o verdadeiro evangelho, não é aquilo que você ganhou. Aleluia. Aleluia. Volta lá e prega o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho não é isso. Coisa linda. Aleluia. Agora, quando é que você mata um profeta verdadeiramente? Você põe ele para fazer o visível do visível. Você transforma ele num bom escravo. Porque ele sabe que fazer bem o que ele faz, você diz assim: continua fazendo isso, você deve ser bom nisso. Esse é o teu, tá? Continua fazendo isso. E ele acredita que ele é bom fazendo o quê? Aquilo. Quando você deveria empenhar, dizer o que, pai, o que você acha que eu deveria ser? Você deveria ser servo do Senhor, ele que vai te mostrar qual o caminho. Vamos perguntar ao Senhor, ele vai te direcionar. Mas eu sou bom em fazer isso. Amém, meu filho. Isso é só um talento. Você pode ter 10, 20, 30 talentos. Mas isso não é determinante para o que você é. Mas pai, eu toco bem teclado. Mas você não, de repente Deus não quer que você seja um pianista, um tecladista. Pai, mas eu corto bem cabelo. Mas de repente não é, você não quer que seja. Pai, eu sou bom nas leis, mas de repente não é um bom advogado que o pai quer que você seja. Mas eu sei, eu gosto de ler, eu gosto de ler, eu gosto de leitura. Porém, de repente não é isso que Deus quer. Glória a Deus. E por achar que é isso que teu filho faz, ele faz muito bem, você impulsiona a fazer o quê? Vai e faz. O que você está fazendo com ele? Matando o profético nele. Porque ele não vai procurar Deus para saber o que ele precisa, você já definiu. Amém ou não? Amém. Amém ou não, irmão? Amém. Aleluia. A gente leu, aí vamos ao texto. Glória a Deus. Isso foi só uma pequena introdução. Eu falei que tinha coisa. Não vai dar tempo de repente de falar tudo, mas. Aleluia. É. Boa, uma vigília é boa. Uma criança, na verdade, uma criança ela não se torna adolescente. Preste atenção. Aí eu aprendi isso aí vendo um pouquinho de biologia lá com a minha filha. Aí deu um estalo assim, ó. Eu falei, rapaz, eu estou entendendo um negócio errado. Estou aprendendo um bagulho doido. Fala mais aí, papai. Estou entendendo um negócio estranho. Agora que eu peguei assim no ar e fiquei. Vem cá. Quando um pombo
Você já viu filhotinho de pombo pequenininho andando por aí? Não. Quando ele sai, ele já sabe o quê? Aí você fala assim, e ali um adolescente pombo? Fala. Você fala um pombo o quê? Jovem. Pombo. Você olha uma velha, tá barrigudinho, tá assim, ó. Cheio. Mas quando você vê um mais fininho andando pro lado todo assim. Ele andando pro lado pro outro, doidão, pro lado pro outro, sabe o que fazer? Você faz o quê? Aquele ali é mais jovem. Então é um jovem pombo. Sim ou não? É ou não? Quando você vê um potrinho, um cavalinho, aí você fala o quê? E ali o cavalinho adolescente? Você fala um jovem o quê? Cavalo. Sim ou não? É ou não é? É ou não é, gente? Agora, por que pra gente tem que ser o quê? Adolescente. Vem cá. Vou falar aqui sem problema nenhum. Você, quanto a isso, você não tem problema nenhum. 13 anos. 13 anos. 13. Irmãos, pela genética já ejacula. Sim ou não? Sim. Eles são o quê? Jovens. Eles são o quê? Eles são o quê? Pelo IBGE, quando eu fiz censo lá em 2000, pelo IBGE, crianças de 12 anos já eram consideradas adultas. A gente contava como adulto. Por quê? Já tinham filhos. Aí eu estou te perguntando uma coisa: existe adolescente? Existem jovens que estão sendo formados para adultos. Existem jovens sendo formados homens. Mas eles estão no início do quê? Da sua juventude. Então você não está dando com um adolescente, você está lidando com um jovem. Amém ou não? Amém. Amém ou não? Agora preste atenção numa coisa, nós lemos a palavra de Deus em Lucas 2, do 41 a 52. Jesus, a gente sabe que Ele é a palavra encarnada. Lá em João, capítulo 1, o Evangelho de João diz: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele teve no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era o Verbo e habitou entre nós. Mas nós estamos falando aqui de Jesus quando jovem, criança para jovem. Presta atenção, versículo 43. Versículo 43. Ao retornarem, terminados aqueles dias, ficou o Agora vamos lá, versículo 52. E crescia o quem? Crescia quem? Jesus. Em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus. Ué, no 43 ele era o menino, no 52 ele era Jesus. Ué, o que houve no meio do negócio? O que houve do 43 para o 52 que ele saiu de menino para Jesus? Fala para mim. Porque ele está entrando em Jerusalém no período de Páscoa, num período que todo mundo se reunia, todo mundo ia a Jerusalém. E eles chegaram em Jerusalém. Ele chega como? Menino. Porque ele ainda não tinha falado. Ele era o Verbo habitou entre, mas o Verbo ainda não havia falado. Glória a Deus. Quando ele chega, ele está dizendo assim: mãe, eu estou com fome. Pai, já chegou?
Sabe aquela viagem de 3 horas? E aí, já chegou? E aí, já chegou? E agora, já chegou? Pai, eu estou com fome. Pai, eu estou com sede. Quero fazer xixi. Quero isso aqui. Lá. Ele ainda está olhando para as coisas do quê? Do seu visível. Mas ele sabe que dentro dele há um invisível pronto para sair. Mas ele é menino. Ele tem 12. Só que esqueceram ele lá. Mas esqueceram ele aonde? E quando foram buscar ele estava falando para quem? Os mestres da lei ficaram maravilhados com tamanha ousadia e entendimento da palavra que aquele menino tinha. E a partir desse momento que consideraram que ele não era mais menino, Jesus crescia. Aleluia. Aleluia. Então ele entra menino na Páscoa e sai jovem, adulto, para a glória de Deus. Amém. Está pegando isso no texto? Aleluia. Está pegando isso no texto? Você está entendendo até aqui? Glória a Quer que eu Deus. pare por aqui? Quantos querem parar? Não. Não? Quer não? Então tá bom. Você está falando, tá bom. Então como é que você sabe que o teu filho ainda é menino? Porque ele ainda está falando de coisas concernentes à sua carne. Coisas dele. Como é que você sabe que ele cresceu? Quando ele começa a falar sobre propósito. Por isso que tem muita gente aí com 20, 30 anos que ainda está falando em ter carro, ter casa. Está falando de quê? Visível. Aleluia. Ainda não. Existem 2 tipos de filhos. Gálatas diz: os filhos pequeninos, os filhos pequenos, nós colocamos tutores e curadores sobre, até que eles atinjam o quê? A maioria. Mas tem muitos por aí que tem 30 e poucos anos, ainda não. Aonde? Aonde? Ainda pensam no quê? No seu visível, no seu próprio umbigo. Aleluia. Por quê? Porque aprenderam que igreja é lugar para a gente ter as coisas. Ah, mas não há problema nenhum em ter. Não, mas a tua vida é pautada nisso. E não em conhecê-lo. Aleluia. Você quer a bênção e não o abençoador. Você ainda não se conhecer, você quer a bênção. Você ainda não cresceu em estatura, em conhecimento, em sabedoria. Você ainda é. É isso que Paulo fala. Amém ou não? Amém. Aonde Jesus foi esquecido? Em que período? Na Páscoa. Está pegando, Marcelinho, isso aí. Estamos esquecendo que o ambiente em Jerusalém não é para nos salvar na Páscoa, e sim para que possamos sacrificar na Páscoa. Quando ele é morto? 3 dias antes da? 3 dias antes da? Então quando nós vamos a Jerusalém para receber, nós vamos para sacrificar. Quem? Aleluia. Quem? Páscoa não é para lembrar da minha salvação. Páscoa é para relembrar da minha vocação. Amém. E o que está matando nossos profetas de hoje, tadinho? Que estão se levantando agora. Eu não estou entendendo nada ainda. O que está matando eles? A regularidade, a dessignificação do propósito e o costume. Ah, são jovens, está atrapalhando. Não atrapalha não, filho. Pega eles para não atrapalhar, buraca eles dentro de uma sala. Faz o quê? Dá qualquer coisa para eles fazerem. O que nós estamos fazendo com os nossos? O que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Nós estamos colocando eles dizendo assim: fica quieto aí que papai precisa prestar atenção. Você está largando o teu filho dentro do templo.
Porque isso aqui é entretenimento. Ali é entretenimento. Não há um culto. Você só está colocando, fazendo o que dele? O que ele fica entretido, para que o papai e a mamãe possam prestar a ter? Jesus foi esquecido aonde? Uma experiência de poder e não uma consciência de propósito é o que eles estão recebendo. Nós estamos usando o poder para que esses jovens possam ficar viciados no comportamento. Vou traduzir. Nós estamos formando jovens viciados em culto. Ele já sabe tudo que vai acontecer. Eu tenho o Felipe hoje para dirigir. Eu falei, vai dirigir. O que eu faço? O que você vê no culto. Já tem uma ideia. Pois é. E aí? Mas é para orar? É. Você vê o que a gente fala em cima? A gente ora, agradece pelo isso. Vai lá. Não fez direitinho? Fez ou não fez? Fez ou não fez? Mas isso é para desenvolver o quê? O invisível que eu vejo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Mas o meu pai e minha mãe não veem isso em mim. Não interessa para o teu pai e tua mãe ver. Eu vejo algo em você. Glória a Deus! Porque Cristo proporciona isso. A gente poder enxergar um ao outro. E o invisível que está nele, não deixa ele permanecer sentado. Ele não é para permanecer sentado. Amém, Jesus. Assim como outros jovens que estão dentro da nossa casa. Assim como outros que ainda estão vindo para cá. Amém ou não? Amém. Então, nós estamos acreditando que esse ambiente, esses costumes que estão aqui, são poderosos para transformar os nossos filhos. Que poderíamos deixar eles na igreja e ir tocando a nossa vida. A igreja está cheia de jovens que foram esquecidos. Por quê? Está me atrapalhando. Dorme um pouquinho, tadinho. Está atrapalhando o culto. Está atrapalhando a ordem. O pastor vai brigar. Fulano vai brigar. Ele não gosta de ficar andando. Não é que a gente não gosta. Pode deixar. Eles precisam ter o quê? Propósito. Eles precisam de algo para chegar no propósito. Porque os pais, ocupados em fazer os seus atos e seus costumes em nome de Jesus, esqueceram eles no templo em Jerusalém, ignorando o seu verdadeiro propósito. E o que ajuda os nossos pais, ou nós, como pais, a esquecerem um menino ou um adolescente, entre aspas, um jovem, no templo? Vamos ver no texto? O que você acha que é? Vamos lá. Verso 46. Perdão. 44. Pensando, porém, que estivesse em sua companhia, caminharam durante um dia e começaram a procurar entre os e os, marca isso na tua Bíblia. Começaram a procurar eles entre os parentes e os, entre os parentes e os. O que isso quer dizer, irmão? Maria e José começaram a procurar Jesus. Achavam que se não estivesse com ele, estaria com quem? Quem estaria cuidando? Os parentes e os de caminhada. Aí o que você faz? Eu não consigo passar a palavra de Deus para o meu filho. Vou deixar com quem? Com os conhecidos de caminhada. Deixa com o Breno, que ele cuida dos adolescentes. Deixa com o Bira. Mãe? É ou não é, gente? Quem deveria ensinar eles em casa? Mas eu deixo para quem? Vou dar um exemplozinho. Eu sei que não, mas vou dar um exemplo. Pega o Gaelzinho, deixa lá em casa. Aí você fala assim, não, está tranquilo, está na casa do profeta e da pastora. Quem vai ensinar eles? Quem vai ensinar o Gael? Não sou eu não, filho. São os pais dele. Aleluia.
Porque você está confiando em parentes e em companheiros de caminhada. Vocês acham que a igreja tem que dar conta dos teus filhos? A igreja não tem que dar conta dos teus filhos, ou dos filhos de Deus. Mas eles não são filhos de Deus, como você falou? São, mas eles estão na responsabilidade de quem? De pais, a qual o Senhor colocou. Aleluia. Então quem deve dar conta? Quem deve dar conta? Aleluia. Glória a Deus. Gente religiosa, agindo por costume, ocupado com suas próprias coisas, negligenciando a sua própria vocação, transferindo responsabilidade para o companheiro de viagem, parente, conhecido. Depois, se der algum problema, vai chamar o profeta à responsabilidade. Quer ver? Ele falou assim: filho, te encontrei. Onde você estava? Ele estava sentado. Foi, estou aqui. Mas há 3 dias que eu estou te... Como é que você faz isso com a sua mãe, com o seu pai, que estava com o coração o quê? Aflito, porque não te encontrava. Ele, eu por acaso não estava fazendo segundo o propósito do meu pai? Vamos, filho, vamos comigo, vamos. Você não pode fazer isso com a sua mãe, com o seu pai. Toma um puxãozinho de orelha. Aí você briga com o teu filho, com a tua filha, certo? Porque não estava com os outros, você esqueceu ele dentro do templo. E você dá briga com o profeta. E chama a responsabilidade dele e fala assim: não faça isso com o pai e com a mãe. Toma um beliscão de leve. Não faça isso mais. Mas pai, eu estava cuidando das coisas concernente ao propósito do meu. Quem deveria estar fazendo esse papel? O pai e a... Eita. E para a gente terminar. Já. Maria e José estavam perdidos, fazendo a coisa certa e de maneira sincera. Te quebrei. Muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo as coisas, mas eu estou fazendo isso com sinceridade diante do Senhor. Amém. Mas eu estou fazendo isso com certeza, com uma certeza firme diante do Senhor. Amém. Eu estou trazendo ele para o lugar certo, não estou? Está. Não é para trazer para o templo? É para trazer para o templo. Não é para congregar junto? É para congregar junto. Mas eu não estou dizendo que é para trazer para o templo e congregar junto. O problema é deixar eles com os outros. Deixar a responsabilidade de criá-los e fazer com que eles cresçam como os. Nós estamos perdendo nossos jovens, e não adolescentes, nossos jovens dentro da... Amém ou não? Amém. Jesus diz a seus pais: vocês estão me procurando no lugar errado. Por isso é que vocês andam ansiosos. Sabe que a gente anda ansioso? De um lado para o outro. Passando de um lado para o outro. Andando, sem saber. Ai meu Deus, o que vai ser do meu filho? Ai meu pai, agora, nos últimos tempos, está acontecendo de tudo. É bomba, é guerra, é isso. O que vai ser do meu filho? Ai meu Deus, e agora? Você está andando ansioso de um lado para o outro? Se ele foi te entregue, ele foi te entregue para que você pudesse cuidar dele. Mas em todo tempo você sabe que ele é filho do Eterno. E se ele é filho do Eterno, quem vai cuidar dele, na verdade? Quem vai cuidar dele? Então você tem que ter o quê? Fé de que ele está em boas mãos. E ele sempre esteve em boas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Eu fecho com uma frase: as coisas são preservadas, não protegidas. Mas
entregues ao seu propósito. Aleluia. Vou dar um exemplo. Tem pão aqui ainda? Tem. Se eu deixar esse pão aqui vários dias, se eu deixar esse pão aqui, que foi nós tivemos de ceia ontem, vários dias, aqui, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Mas o propósito do pão, qual era o propósito do pão tinha? Ele foi feito para ser? Ele foi feito para ser? Sim ou não? Sim ou não? No intuito, olha, presta atenção. No intuito de eu fazer com que ele não, eu não vou comer isso tudo, mas no intuito de fazer com que ele não pereça, eu estou fazendo o quê? Guardando ele, preservando ele, não protegendo. Eu estou preservando ele, não protegendo. Eita! Quer guardar o pão? Quer guardar o pão? Aleluia! Presta atenção, irmão. Aqui, eu termino. Quer guardar o pão? Ele cumpriu o propósito. A melhor forma do pão cumprir o propósito é ele ser consumido. A melhor forma de você entregar o teu filho diante de Deus é que ele se consuma diante do Pai. Não é guardar nem proteger de ser. Eu vou protegê-lo de todo mundo. Eu vou protegê-lo de tudo aquilo que está errado. Não é isso. Não é guardando ali. Ele vai acabar fazendo o quê? Murchando. Ele vai acabar fazendo o quê? Igual o pão. Levedando. Coisa pior vai dar bicho. Mas quando você guarda essa criança, guarda esse jovem, você precisa fazer com que ele realize o propósito. E o propósito dele é ser consumido. Consumido. Quando o Senhor Jesus ele estava na cruz do Calvário, nos seus últimos instantes, ele fala o quê? Tetelestai, está consumado. Eu fui consumido. Eu fui consumido. O pão vivo que desceu do céu foi consumido. Ele foi estabelecido. E você pasme, quando ele nasce, quando Jesus nasce, ele não nasce numa estrebaria como todo mundo fala, porque os reis, os magos, não reis, os magos, eles vão visitar Jesus numa casa. Então numa casa de hóspedes, onde eles estavam, e ali havia uma estrebaria, ou seja, ali havia um coxo, para que esse coxo os animais comiam, ou onde um novilho, ou onde uma ovelha, um cordeiro nascia. E o cordeiro que era perfeito, quando nascia um cordeirinho perfeito, sabe o que eles faziam? Eles enrolavam aquele cordeiro, não deixavam nele pisar no chão e colocavam ele dentro do coxo. Porque aquele cordeiro era um cordeiro verdadeiro para sacrifício. Quando Jesus nasce, ele não pisa no chão, e enrolam ele e colocam ele aonde? Num coxo. Que depois João Batista disse assim: eis aí o cordeiro vivo que ressuscitará. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele foi consumido na cruz. E ele mesmo autenticou isso, disse: eu fui consumido. Então essa é uma palavra para as próximas gerações. Você pode vir isso daqui a 2, 3 anos e vai ser uma palavra atual, uma palavra verdadeira.
achar que nossos filhos são menores, são coitadinhos, a gente tenta protegê-los de toda forma. E essa super proteção atrapalha Deus desenvolver o que tem que desenvolver neles. Então deixa Deus agir. Então deixa Deus agir. Então deixa Deus movimentar. Então deixa Deus movimentar. Se você é pai, ou se não é, mas já é na eternidade, começa a glorificar a Deus nesse momento. Começa a agradecer a Deus nesse momento. Começa a adorá-lo nesse momento. Se você entendeu essa palavra, começa a se colocar na presença dele e dizer: Pai, quando eu orei diante de ti, por prender o propósito, por não conhecer aquilo que precisava conhecer. Oh Pai, ajuda-me, ajuda a mim, ajuda os meus irmãos a fazer o melhor no teu propósito. Aleluia.